Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo o vídeo. Vamos para a quarta aula de Química. Nesse caso, nós vamos trabalhar com ligações químicas, polaridade e interações intermoleculares, beleza? Vamos embora? Bom, na aula passada a gente viu, tanto na aula passada quanto na aula retrasada, a gente viu como que faz a configuração eletrônica dos elementos. Então é muito simples, a gente já sabe fazer isso facilmente. Vamos lá? No primeiro caso, para o elemento sódio, Z igual a 11, ou seja, sódio com número atômico 11. Vamos fazer a configuração dele. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui eu já tenho 2 com 2, 4, com 6, 10 elétrons. Falta 1, não é isso? Para eu chegar em 11. Então, 3s1. Perfeito? Agora, cloro. Cloro, número atômico 17. Como que eu faço a configuração? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui eu já tenho 10 com 2, 12, faltam apenas 5 elétrons para eu chegar em 17 elétrons. Então, um em cada orbital e venho completando o de baixo. 3p5, não é isso? 17 elétrons. O que a gente pode reparar aqui, pessoal? Nesse caso, nós temos a seguinte condição. O sódio tem apenas um elétron na sua camada de valência. 3s1 com apenas um elétron. E o cloro, por sua vez, tem 5 elétrons na sua camada de valência. Para que o cloro complete o seu orbital, ele precisaria de um elétron aqui, não é isso? Agora, para que o sódio complete o seu orbital, ou ele precisa de um elétron, ou ele precisa retirar esse elétron daqui, de forma que ele fique, então, com os orbitais até 2p6 completos. Então, o que é mais fácil e o que acontece? O sódio doa esse elétron para o cloro, de forma que o cloro complete o seu orbital 3p6, e com isso o orbital 3s do cloro fique vazio. Ou seja, é bom para todo mundo. O sódio ficou com orbitais completos até 2p6, com menos um elétron, e o cloro completou seu orbital 3p5. Perfeito, pessoal? Então, como que a gente consegue ver isso via estrutura? A gente tem aqui o sódio com um elétron apenas na sua camada de valência, que é a camada 3, e temos aqui o cloro com 7 elétrons na sua camada de valência, que é a camada 3. O sódio doou esse elétron para o cloro, perdeu a camada 3 e o cloro completou a sua camada 3p, ok? Completando então com 6 elétrons no subnível P, no orbital P. Esse tipo de situação em que um elemento doa um ou mais elétrons para outro elemento que os recebe, nós vamos chamar de ligação iônica, onde há perda de elétron e recebimento de elétrons. Esse composto aqui formado pelo sódio e pelo cloro é o cloreto de sódio, que é um composto iônico. Por quê? O sódio doou seu último elétron na camada de valência e o cloro recebeu esse elétron, ok? Um composto iônico é formado então por íons, por isso que precisa ter perda e ganho de elétrons, beleza, pessoal? Perfeito! Agora vamos trabalhar com outro tipo de situação.
situação em que eu tenho 2 cloros. Então eu vou ter a mesma configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Nesse caso em que eu tenho 2 cloros, o que pode acontecer? Um cloro pode doar esse elétron para completar o orbital do outro cloro? Não, porque se ele fizer isso, ele vai ficar muito instável, porque ele vai ter apenas 2 orbitais do subnível P completos e um orbital totalmente vazio. Isso é muita instabilidade para um átomo. Então, o que acontece é o seguinte, eles compartilham esses elétrons. Esse elétron sozinho aqui do cloro é compartilhado com outro cloro, enquanto esse outro elétron também é compartilhado com outro cloro. O compartilhamento de elétrons, pessoal, é característica da ligação covalente. Então, toda ligação covalente é feita quando há compartilhamento de elétrons. Ou seja, não há doação e não há perda e não há recebimento de elétrons. Há compartilhamento. Eles compartilham os seus elétrons. A gente consegue representar isso também por uma estrutura muito parecida. Então aqui nós teremos o cloro com 7 elétrons na camada de valência, que eu posso representar eles assim, esses elétrons vão em volta do elemento, e aqui o outro cloro também com 7 elétrons na camada de valência. No momento que eles compartilham esses elétrons, nós vamos representar dessa forma, ou seja, esses 2 elétrons aqui, eles estão sendo compartilhados entre esses 2 átomos, perfeito? Dessa forma, esse tipo de ligação é uma ligação covalente. A ligação covalente, então, ela engloba o compartilhamento de elétrons. Agora tem a seguinte pergunta, então o que é uma ligação química? O que envolve a ligação química? A ligação química, ela é feita para que os átomos atinjam a sua estabilidade. Ou seja, os átomos eles tendem a se ligar uns com os outros para que a energia dessa molécula, ou seja, a energia da união desses átomos seja menor do que a energia deles sozinho. Então, quando a gente fala em energia menor, a gente está falando de estabilidade. Significa que assim a molécula é estável. Perfeito, pessoal? Então, nesse caso, por que os átomos se ligam? Eles se ligam exatamente para poder atingir essa estabilidade. Para que a ligação faça com que a molécula tenha menor energia do que os átomos originais. Ok? E como que eu posso ter... Como que eu posso ter uma configuração estável desses elementos? Primeiro, ou perdendo e ganhando elétrons, e isso a gente viu que é o que? Uma ligação iônica, ou compartilhando elétrons, e nesse caso a gente tem uma ligação covalente. Joia? Até aqui tudo bem? Tranquilos? Então, como que a gente sabe quem faz ligação iônica e quem faz ligação covalente? É muito fácil e a tabela periódica já fala isso pra gente. Estão lembrados dos nossos amigos eletropositivo e eletronegativo que a gente viu na aula passada? Então, exatamente por aí que a gente vai tomar o caminho. Para saber se uma ligação é covalente ou iônica, a gente precisa saber que os átomos têm tendências a atrair elétrons e por isso eles são eletronegativos, ou tendências a formar cátions e por isso eles são eletronpositivos, beleza? Então, numa ligação iônica, eu vou ter a junção de um elemento eletronegativo e um eletropositivo, geralmente um metal e um ametal, e por aí vai. Numa ligação covalente, geralmente eu tenho a junção de 2 elementos eletronegativos, perfeito? E numa ligação metálica, eu vou ter a junção de 2 elementos eletropositivos.
A ligação iônica, então, ela vai trabalhar com a doação de elétrons, doação e recebimento de elétrons. A ligação covalente vai trabalhar com o compartilhamento desses elétrons. E a ligação metálica é uma ligação ainda pouco conhecida, pouco compreendida, mas ela constitui basicamente na junção de átomos metálicos. Esses átomos metálicos, eles são carregados eletricamente, obviamente eles possuem muitos elétrons na sua eletrosfera e esses elétrons eles fazem como se fosse uma nuvem eletrônica. Então, os átomos metálicos eles estão envoltos por uma nuvem eletrônica, por um mar de elétrons. Então, o modelo mais conhecido para a ligação metálica chama-se mar de elétrons. Perfeito, pessoal? E isso são elementos eletropositivos, metal com metal, beleza? Bom, vamos lembrar agora como que se dá a tendência de eletronegatividade. É muito fácil, a gente viu isso na aula passada. Para lembrar vocês como que faz, aqui a gente tem uma tabela periódica com os vários valores das eletronegatividades dos átomos e a tendência é para a direita e para cima. Então, elementos mais eletronegativos, eles estão nesse cantinho da tabela periódica, beleza? Mais para a direita e mais para cima. Joia? Sendo assim, o mais eletronegativo que nós temos é o flúor, porque gases nobres não entram nessa tendência. Gases nobres não têm tendência em atrair nem repelir seus elétrons. Eles são estáveis porque possuem orbitais completos. Joia? Então, com isso, nós temos aqui algumas características importantíssimas desses compostos. Por exemplo, os compostos iônicos, aqueles formados por ligações iônicas, eles são constituídos por elementos eletropositivos, que são os metais, e eletronegativos, que são os ametais. Joia? Geralmente, eles são sólidos a temperatura ambiente, conduzem corrente elétrica no estado líquido ou quando dissolvidos, porque quando eles estão dissolvidos, eles apresentam-se na forma de íons. E se existe íon, se existe carga elétrica, significa que pode conduzir corrente elétrica sim, beleza? E no estado sólido eles não conduzem corrente elétrica, beleza, pessoal? Já os compostos covalentes ou moleculares são aqueles formados por ligações covalentes. Nós temos aí a junção de dois ametais, ou seja, dois compostos eletronegativos. Eles podem se apresentar nos três estados físicos da matéria, como sólido, líquido e gasoso, e não conduzem corrente elétrica em nenhuma das hipóteses, nem na forma sólida e nem na forma líquida ou dissolvida, ok? Já os compostos metálicos são formados por dois elementos eletropositivos, ou seja, metal com metal. E geralmente eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente, e conduzem corrente elétrica tanto na forma sólida quanto líquida. Um exemplo desse é o famoso fio de cobre que a gente usa aí para as instalações elétricas, ok? Então, pessoal, agora vamos trabalhar aqui com alguns exemplos de ligação iônica. Vamos para a nossa parte do quadro. Nós aqui já vimos que o sódio com Z igual a 11, ele possui apenas um elétron na sua camada de valência. O cloro, por sua vez, possui Z igual a 17 e possui 7 elétrons na camada de valência. O que acontece entre eles é uma doação de elétrons, de forma que, a partir do momento que esse sódio doa seu elétron, ele fica com mais prótons do que elétrons. Por isso, ele acaba conferindo uma carga positiva. E a gente chama isso de cátion, ok? E o cloro, a partir do momento que ele recebe um elétron, ele fica com mais elétrons do que prótons e acaba conferindo uma carga negativa, que nós chamamos então de ânion. Joia? Dessa forma, nós temos aqui um composto iônico
NaCl, beleza? Agora, se eu fizer um outro exemplo, por exemplo, nós temos aqui o cálcio. O cálcio está na família 2A, é um metal alcalino terroso. Ele vai ter apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Então, 2 elétrons. Com o cloro também, podemos trabalhar com o cloro aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons na camada de valência. O que acontece nesse caso aqui? Para que o cloro complete a sua camada, ou seja, para que o octeto seja estabelecido, octeto, pessoal, é quando a última camada eletrônica ela se completa com 8 elétrons. Na maioria das vezes isso é sinal de estabilidade, porém isso não é uma regra, existem exceções. Então, é importante cada vez mais vocês fazerem a configuração eletrônica e ver se os orbitais estão completos. Só assim vocês vão conseguir saber se a última camada vai ser completa com 8 ou com mais elétrons, tá? Nesse caso aqui do cloro, ele precisa de apenas um elétron, mas o cálcio tem 2 elétrons. Então, o cálcio, ele doa um elétron para um cloro, só que ele precisa de um outro cloro para que a doação dele seja completa. Então, ele doa esse outro elétron para o outro cloro. Então, nesse caso aqui, nós temos um cálcio que doou 2 elétrons e por isso ele adquire uma carga mais 2. E aqui nós temos 2 cloros. Perfeito? Cada um dos cloros com carga menos 1. Então, como que ficaria essa molécula? Como que seria a estrutura dessa molécula? Seria Ca mais 2Cl menos, ou seja, CaCl2, porque eu preciso de 2 cloros para receber os elétrons provindos do cálcio, ok, pessoal? Um outro exemplo que a gente pode fazer aqui seria um exemplo com o alumínio. O alumínio ele possui 3 elétrons na sua camada de valência, prontinhos para serem doados. Então aqui, alumínio. Com o bromo, por exemplo. O bromo também está no mesmo grupo do cálcio, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele recebe apenas um elétron por vez, ok? Então o bromo com 7 elétrons na camada de valência. Dessa forma, cada elétron do alumínio vai para um dos bromos, sendo assim, serão necessários 3 bromos. Ok? Um para o bromo e um para o bromo. Então, nós teremos um composto Al mais 3, porque o alumínio perdeu 3 elétrons. E bromo menos, porque cada um dos bromos recebeu apenas um elétron. Então, com isso, a gente pode inverter as cargas e o nosso composto é chamado de AlBr3, ou seja, são necessários 3 bromos para receberem os elétrons provindos do alumínio, ok? Joia, agora vamos para a ligação covalente. A ligação covalente ela já envolve o quê? Compartilhamento de elétrons, ok? Então, como que a gente sabe se uma ligação é covalente ou não? Se um átomo faz ligação covalente ou não? A gente precisa ver se ele é um metal, se ele é um ametal, se ele é um composto eletronegativo ou se ele é um composto eletropositivo, beleza? Isso aí a gente já matou, porque isso a gente consegue ver na tabela periódica. Agora, como que se dá a ligação a gente não sabe. Então, vamos lá. Nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, a molécula de CO2.
Como que eu consigo saber que ela é uma molécula covalente? Primeiro é colocar os elétrons em volta do átomo, os elétrons de valência. Então, uma vez que vocês já sabem fazer a configuração eletrônica, vocês já sabem quantos elétrons de valência eu tenho em cada átomo. E aí é só fazer a estrutura. Então, para o caso do carbono, a gente sabe que ele está no grupo 14, ou seja, tem 4 elétrons de valência. Então aqui no caso do oxigênio, ele está na família 16, ou seja, tem 6 elétrons de valência. Então é só eu colocar os elétrons aqui em volta desse átomo, beleza? E aí, agora eu preciso pensar no octeto. Os átomos, eles precisam compartilhar esses elétrons de forma que eles fiquem estáveis, ou seja, a forma mais fácil deles ficarem estáveis seria completar 8 elétrons na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, certo? Então ele precisa de mais 4 elétrons. Então onde que ele vai buscar esses elétrons? Nos átomos vizinhos. No caso, o oxigênio. Então ele compartilha um elétron com oxigênio, o outro elétron com oxigênio, e com isso ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esses aqui também estão compartilhados. Joia? Completou? Ainda não, faltam 2. Então, mais 2 elétrons na camada de valência e mais 2 elétrons com o oxigênio. Então, com isso, ele tem 8 elétrons. Então, o caso do carbono está resolvido. Vamos ver se para o oxigênio resolveu também? O oxigênio já tinha 6 elétrons. Com mais 2 do carbono, 8. Beleza. E para o outro lado, a mesma coisa. 8. Beleza. Então, aqui nós temos uma ligação covalente, em que há compartilhamento de elétrons. Observem que nenhum átomo doou ou recebeu elétron. Então, aqui nós temos a molécula do gás carbônico, CO2, tá? Outro tipo de molécula é uma molécula muito conhecida para nós exatamente no tempo atual, que é a molécula de etanol. Então, vamos fazer ela. Etanol, et, vem de 2. Então, com isso eu sei que eu tenho 2 carbonos. Então, carbono, carbono, cada um deles com 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio com 6 elétrons na camada de valência. Seis elétrons na camada de valência. Então, vamos fazer primeiro com essa parte aqui. O carbono, para ele ligar o outro carbono, ele precisa de ele consegue se ligar a um elétron, consegue compartilhar um elétron, beleza? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de 8, mas já tenho 5. Então, ele pode se ligar ao oxigênio também. E aqui ele consegue mais um elétron. Eu preciso de 8, tenho 6. Então aqui faltam quem? Os hidrogênios. Cada hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência, pessoal. Então aqui eu tenho um hidrogênio sendo ligado aqui, um hidrogênio sendo ligado aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um aqui e um aqui. Vamos fazer ligação? Vamos contar quantos elétrons estão sendo compartilhados? No caso do carbono eu tinha 4, eu peguei mais 4 elétrons. Então esse carbono da ponta aqui está ok.
8 elétrons. O carbono do meio tinha 4 mais 4 elétrons, então também 8 elétrons. O oxigênio tinha 6 mais 2 elétrons, então 8 elétrons. E cada um dos hidrogênios que tinha apenas um elétron compartilhou com mais um elétron. Então, hidrogênio fica estável com 2 elétrons, pessoal. Não se esqueçam disso. Ligação covalente para o hidrogênio são apenas 2 elétrons na camada de valência, beleza? Que é a camada de valência 1s2, ok? Então, nesse caso, como que a gente desenha essa estrutura? Hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Essa é a molécula do etanol. Etanol a gente está usando muito essa época agora de pandemia, exatamente para poder matar esses vírus, essas bactérias que estão na nossa mão, tá? Se você ainda não está usando, passe a utilizar. Comece a utilizar agora para a gente poder conter esse vírus aí. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso amiguinho etanol. Outro tipo de substância que a gente consegue ver em ligações covalentes é a amônia. Então, a amônia. Nitrogênio está na família 15, não é isso? Grupo 15, ou seja, tem 5 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio nós sabemos que tem apenas um elétron na camada de valência. Então, dessa forma, o nitrogênio se liga ao hidrogênio para poder formar o composto amônia. O nitrogênio que tinha 5 elétrons conseguiu mais 3, um de cada hidrogênio. E o hidrogênio, por sua vez, também tem o seu subnível S completo, agora com 2 elétrons. Então aqui nós temos NH3, também um composto covalente. Beleza, pessoal? Perfeito. Nesse caso aqui nós temos também, podemos ligar nitrogênio com nitrogênio. Cada nitrogênio compartilhando 3 elétrons com o outro nitrogênio. Então, se antes eu tinha 5 elétrons, agora eu passei a ter 8. E se antes eu tinha 5 elétrons, agora eu passei a ter 8 elétrons. E aqui nós temos uma ligação N2, ou seja, nitrogênio gasoso, nitrogênio atmosférico, aquele que a gente respira junto com o oxigênio, aquele que está presente no ar. Beleza? Então aqui nós vimos 3 tipos de ligações covalentes. A ligação covalente simples, em que apenas um par de elétron é compartilhado. A ligação covalente dupla, em que 2 pares de elétrons são compartilhados. E a ligação covalente tripla, em que 3 pares de elétrons são compartilhados entre os átomos. Ok? Nós temos esses 3 tipos de ligações covalentes. Os detalhes dessa ligação covalente nós vamos saber mais aprofundadamente quando a gente chegar em hibridização dos carbonos. E aí a gente vai ver como que se dá a estrutura atômica dessas ligações, ok? Desses orbitais. Mas por enquanto saibam disso, nós temos ligações simples, dupla e tripla. Ligações covalentes dessas 3 formas. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir então. Joia! Agora que a gente já sabe que os átomos são ligados e eles precisam fazer ligações porque eles precisam diminuir a energia da sua molécula, nós precisamos saber agora que essas ligações formam não apenas moléculas, mas formam polos carregados entre esses átomos, tá? É o que a gente chama de polaridade das ligações. Cada uma das ligações vai ter uma parte que é mais positiva e outra mais negativa. Isso acontece e isso é imprescindível na química e a gente consegue explicar muita coisa por esse fator.
tá? Então, a polaridade das ligações é o aparecimento de polos elétricos nas ligações químicas, tá? Então, aqui, em uma ligação iônica, a gente já consegue ver isso mais claramente, que a gente vai ter um polo positivo, que são os nossos cátions. Por exemplo, Na+, é um cátion, é um polo positivo. E um polo negativo, que são os nossos ânions. Por exemplo, Cl-. Nas ligações iônicas isso é muito claro, a gente vê porque um elétron é perdido, o outro é doado. O outro é recebido, então a gente consegue ver a carga positiva e a carga negativa. Perfeito? Toda ligação iônica, por sua vez, é uma ligação polar, é uma ligação que tem diferença entre os polos. Tá, pessoal? Lembra disso. Ligação iônica é uma ligação polar. Agora, o que acontece numa ligação covalente? Na ligação covalente, isso muda um pouquinho, porque eu não tenho perda e recebimento de elétrons, eu tenho compartilhamento de elétrons. Então, nesse caso aqui, o aparecimento de polos está associado à distorção da nuvem eletrônica. A partir do momento que eu tenho uma ligação covalente, por exemplo, a ligação que a gente viu, carbono e oxigênio para formar o CO2. Eu sei que existem elementos mais eletronegativos e outros menos eletronegativos. Nesse caso da molécula de CO2, quem é mais eletronegativo, pessoal? É o oxigênio, porque ele é o que está no cantinho da tabela periódica, no canto mais à direita e mais para cima, não é isso? Então, nesse caso aqui, a nuvem eletrônica, ela é distorcida para o elemento mais eletronegativo. Então, é como se eu tivesse uma situação assim, ok? Em que a nuvem eletrônica é distorcida para a proximidade do elemento mais eletronegativo, tá? Por exemplo, numa ligação covalente HCl, o cloro é muito eletronegativo também, ele tá no grupo 17, na família 7A, é um halogênio. Então, a nuvem eletrônica ela distorce muito proximamente ao cloro, enquanto próximo ao hidrogênio, que é menos eletronegativo, ela fica pequena, tá? Nesse caso, a gente tem a formação de dipolos, ou seja, são polos parciais, ok? Não são cargas, mas são cargas parciais. Então, aqui a gente tem uma carga parcial negativa, porque o cloro é o mais eletronegativo, e aqui a gente tem uma carga parcial positiva, porque o hidrogênio é o menos eletronegativo nessa molécula. Então, a gente tem a formação de dois polos, mesmo estando em uma ligação covalente, mas devido à diferença de eletronegatividade dos dois átomos ligados. Então, nesse caso aqui, em que eu tenho muita diferença de eletronegatividade, a gente tem uma ligação covalente o quê? Polar, porque eu tenho a formação de um polo positivo e outro negativo. Agora, no caso em que eu tenho dois elementos iguais sendo ligados, concorda comigo que a nuvem eletrônica vai ficar completamente distribuída? Ou seja, como eu não tenho diferença de eletronegatividade, ela se espalha uniforme entre esses dois átomos, como é o caso da molécula de hidrogênio. Aqui eu não tenho diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio, eles são idênticos, é igual. Então, a nuvem eletrônica, ela é uniformemente distribuída, beleza? Então, nesse caso, a gente tem uma ligação covalente apolar ou não polar. Beleza, pessoal? Então, ligação iônica, sempre polar. Ligação covalente, quando eu tenho diferença de eletronegatividade, ela é polar, e quando eu tenho os mesmos átomos, ela é apolar. E aí, como que eu sei quanto se dá essa diferença de eletronegatividade? Bom, pela nossa propriedade periódica eletronegatividade. Então, a gente já viu que a eletronegatividade ela aumenta
conforme essa tendência periódica, ou seja, mais para a direita, mais para cima. Então, esses elementos aqui são os elementos mais eletronegativos da tabela. Sendo assim, a gente consegue definir se uma molécula ela vai ter diferença de eletronegatividade ou não, tá? E aí, essa ligação, a gente pode falar que é uma ligação covalente apolar se os dois átomos forem iguais. Podemos falar que é uma ligação covalente polar se os dois átomos tiverem diferença de eletronegatividade, ou podemos falar que é uma ligação iônica, porque a diferença de eletronegatividade, o caráter ametálico e metálico é tanto que um doa elétron e o outro recebe elétron, e aí já é uma ligação iônica e obrigatoriamente polar. Beleza, pessoal? Bom, agora, a polaridade das moléculas influencia muito em uma coisa que a gente chama forças intermoleculares. Então, vocês lembram lá da nossa primeira aulinha, a aula de matéria e energia, que a gente viu os 3 estados físicos da matéria? Então, nos 3 estados físicos da matéria, eu tinha o quê? Eu tinha o estado gasoso, em que as moléculas eram completamente livres. Eu tinha o estado líquido, em que elas se movimentavam, mas não eram completamente livres, igual no gás. E eu tinha o estado sólido, em que as moléculas eram presas. Ou seja, elas poderiam se movimentar, mas muito relacionado ao eixo. Ou elas vibravam, ou elas rotacionavam. Beleza? Elas não se movimentavam como as moléculas do líquido nem do gasoso. Agora, o que faz uma molécula ficar muito próxima da outra, como no estado sólido? É o que a gente chama de força intermolecular. Essas forças intermoleculares são as forças responsáveis pela definição dos 3 estados físicos da matéria. Então, se um estado físico, o estado físico sólido, por exemplo, em que as moléculas estão muito próximas, significa que a força intermolecular é altíssima e fazem com que as moléculas fiquem próximas. O estado líquido gasoso, em que as moléculas estão completamente dispersas, significa que a força intermolecular é praticamente ausente. Por isso, elas são totalmente livres, ok? As forças intermoleculares têm a ver sim com as ligações e principalmente com a polaridade das ligações químicas. Então a gente tem alguns tipos de forças intermoleculares, vamos passando passo a passo para vocês entenderem. A primeira delas é chamada íon dipolo. Íon dipolo é, como o próprio nome falou, um íon. Eu preciso de um íon e esse íon ele vai estar sendo envolto por várias moléculas. Por exemplo, quando eu preciso colocar sal na água para poder salgar alguma coisa, cozinhar. Então significa que no momento que o sal caiu na água, a molécula de sal ela se dissociou. Então eu vou ter o cátion, Na+, e vou ter o ânion cloro-, ok? O cátion ele vai ser envolvido por várias moléculas de água, o ânion também, tá? Esse tipo de atração entre as moléculas de água e o cátion ou o ânion é chamada de íon dipolo, ok? Eu preciso de um íon e esse íon ele faz com que as outras moléculas se atraiam, tá? Como que isso acontece, por exemplo? Bom, a molécula de água, ela é uma molécula que tem uma diferença de eletronegatividade. Por quê? O oxigênio é mais eletronegativo, então o oxigênio ele tem uma carga parcial negativa, enquanto o hidrogênio é menos eletronegativo e tem uma carga parcial, então, positiva. E tem uma carga parcial, então, positiva. Então, no momento que o sódio Na+, caiu na água, quem que vai atrair esse Na+? Exatamente o oxigênio da molécula de água. Por quê? Positivo atrai negativo. Então, como o oxigênio tem uma carga parcial negativa, ele vai ser atraído pelo íon sódio+, tá? Então, nesse caso, o oxigênio ele está totalmente voltado para o
sódio mais. Agora, se ao contrário o cloreto tiver dissolvido aí na água, como o cloreto tem uma carga negativa, é um ânion, quem vai atrair o cloreto é exatamente o hidrogênio, que tem uma carga parcial positiva. Essa interação, pessoal, entre as cargas parciais positivas ou negativas da molécula de água e os íons é que faz com que sais iônicos sejam dissolvidos em água, ok? E exatamente toda essa confusão de cargas espalhadas faz com que essas soluções iônicas conduzam bem corrente elétrica, porque para conduzir corrente elétrica eu preciso ter elétron, eu preciso ter carga, ok? Então é por isso que essas soluções conduzem muito bem corrente elétrica. Joia? Outro tipo de interação intermolecular é o que a gente chama de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo vai acontecer quando eu tenho duas moléculas polares, tá? Presta atenção nisso, duas moléculas polares, ou seja, eu tenho diferença de eletronegatividade. Então, no caso das duas moléculas polares, acontece que, para que uma seja atraída pela outra, numa molécula de HCl, por exemplo, eu tenho o cloro com carga parcial negativa e o hidrogênio com carga parcial positiva nas duas moléculas. Então, o cloro, ele é atraído pelo hidrogênio, porque são cargas opostas. Cargas opostas se atraem. Então, com isso, nós temos aí a formação de uma interação intermolecular denominada dipolo-dipolo, tá? Porque eu tenho a formação de dois polos elétricos e cada um deles são atraídos por suas cargas opostas. Estão vendo a diferença de uma com a outra? Então, aqui, entre duas moléculas polares, na íon dipolo eu preciso ter um íon, ou seja, eu preciso ter algo sendo dissolvido. Outro tipo de ligação, e essa muito importante para nós, é a ligação do tipo ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vocês vão encontrar em alguns livros escrito como ponte de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, é uma ligação em que o átomo de hidrogênio ele vai ser atraído por moléculas que tenham altíssima eletronegatividade, tá? Essas moléculas são específicas, não é qualquer molécula. É a molécula de flúor, oxigênio ou nitrogênio, ou seja, FON. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, hidrogênio ligado a FON, ou seja, a qualquer um desses átomos, é um tipo de ligação de hidrogênio, tá? Então, aqui, nesse caso, eu tenho a molécula ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é ligado, o hidrogênio dele, deixa eu desenhar melhor para vocês, o hidrogênio dele é ligado ao flúor, ou seja, é um tipo de ligação de hidrogênio. A mesma coisa acontece na amônia, em que eu tenho nitrogênio, e a mesma coisa acontece na água, em que eu tenho oxigênio, tá? Então, se eu tenho hidrogênio ligado a qualquer um desses três átomos, flúor, oxigênio ou nitrogênio, o nosso querido FON, nós temos um tipo de ligação de hidrogênio, beleza? Esse tipo de ligação de hidrogênio, pessoal, esse tipo de interação intermolecular é o que faz com que as bases do DNA, que são as duas fitas do DNA, elas sejam ligadas e estejam naquele sentido toda cruzada. É isso que faz com que a gente tenha uma estrutura genética, tá? É isso que faz a vida acontecer. Então, a ligação de hidrogênio ela é extremamente importante em organismos vivos. E é por isso que a gente tem que ter total atenção com ela, tá? Um outro tipo de interação intermolecular é a ligação de polo instantâneo de polo induzido, tá? Como que funciona isso? Bom, eu tenho uma molécula, essa molécula, repentinamente, a nuvem eletrônica ela pode distorcer.
Então, nesse momento em que a nuvem eletrônica distorce, significa que eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Então, esse momento instantâneo, eu crio um polo, ou seja, por isso dipolo instantâneo, tá? A partir do momento que eu criei esse dipolo instantâneo, pode ser que outra molécula choque com esse dipolo instantâneo. E aí eu vou induzir um dipolo nessa molécula vizinha. E aí, como eu estou induzindo um dipolo, essa molécula vizinha eu vou chamar de dipolo induzido. Beleza? Então, no momento do choque, aqui eu vou ter um dipolo instantâneo e aqui eu vou ter um dipolo induzido. Beleza? Então, por isso nós chamamos de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Esse tipo de força intermolecular é muito interessante e é também muito importante porque é isso que faz com que os gases, por exemplo, nitrogênio, N2, eles sejam liquefeitos. Se eles têm capacidade de serem liquefeitos, significa que tem que existir alguma força intermolecular que permita isso. Entenderam? Então, se existe alguma força intermolecular, significa que existem forças intermoleculares, inclusive em moléculas que são completamente apolares, tá? Nesse caso aqui, dipolo instantâneo e dipolo induzido é uma força intermolecular que ocorre em moléculas apolares, porém não só elas, ocorre em qualquer tipo de molécula, mas nas moléculas apolares é a única força que sobressai, beleza? Então aqui nós vimos então 4 tipos de forças intermoleculares, pessoal. Dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e interação iônica, tá? Ou íon-dipolo. Como que se dá a força, a intensidade dessas interações intermoleculares? Aumenta nesse sentido. Então, primeiro, a dipolo instantâneo, dipolo induzido é a mais fraquinha. Ocorre em moléculas apolares, ocorre em todo tipo de molécula, porém, nas moléculas apolares é a única força que ocorre. Depois a gente vai ter dipolo-dipolo, que ocorre em moléculas polares. Depois nós vamos ter ligação de hidrogênio, que é o hidrogênio ligado a FON, tá? E depois nós vamos ter interação iônica, que é quando um íon se dissolve. A intensidade das forças aumenta dessa forma. Bom, com isso, com essas forças intermoleculares, nós conseguimos explicar algumas coisas. Primeiro, é a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de ebulição, ela aumenta quanto mais forte for a interação intermolecular. E também aumenta quanto maior a molécula. Então, aqui, a partir do momento que nós temos já uma sequência de aumento da intensidade da interação intermolecular, nós sabemos que a temperatura de ebulição também aumenta dessa forma. E também aumenta conforme o tamanho da molécula. Aqui tem um exemplo muito legal que eu quero que vocês prestem atenção. Então, nós temos alguns compostos. CH4, SiH4, GeH4 e SnH4. Pessoal, o que tem diferente nessas moléculas? Todas estão ligadas a 4 hidrogênios, não é isso? Porém, o que difere é exatamente esse elemento principal aqui. Ok? Como que esse elemento aumenta na tabela periódica? Bom, eles estão aqui na família 14. Então, o raio, a gente sabe que o raio aumenta com o número de camadas, não é isso? Como eles estão no mesmo grupo da tabela periódica, então o raio vai aumentar de cima para baixo. Ou seja, quanto maior o maior o número dessas camadas. Então, primeiro nós temos o carbono com apenas 2 camadas eletrônicas, depois silício, depois germânio e depois estanho. Então, aumenta de cima para baixo. Voltando lá,
Nós temos então que o carbono, como tem o menor raio, ele é a menor molécula. Então o carbono possui uma temperatura de ebulição menor, o metano possui uma temperatura de ebulição menor do que esse composto com silício, do que esse composto com germânio e do que esse composto com estânio. Ou seja, a temperatura de ebulição aumenta com o aumento do raio atômico, ou seja, com o aumento do tamanho dessa molécula. Outra propriedade seria a solubilidade. A solubilidade também é uma propriedade que depende muito dessas interações. É aquela famosa frasezinha, semelhante dissolve semelhante. Então, sempre que nós tivermos moléculas apolares, elas tendem a se dissolver em moléculas apolares. Assim como moléculas polares tendem a se dissolver em moléculas polares. É por isso que água e gasolina não se misturam, porque gasolina é um octano. Octano é uma molécula apolar, enquanto água tem diferença de eletronegatividade? Tem. Entre o oxigênio e o hidrogênio, então é uma molécula polar, beleza? Além disso, pessoal, eu quero trazer para vocês aqui o que está acontecendo hoje em dia. Então, hoje nós estamos numa fase crítica da vida, uma fase de pandemia. Então, por que é tão importante a gente saber química? Porque a gente sabe que algumas coisas funcionam com a química. Na verdade, a maioria delas, né? Mas vamos lá. Por que eu preciso lavar minha mão com água e sabão? Porque o sabão, pessoal, ele é constituído por uma parte polar e uma cauda apolar. Beleza, até aí tudo bem. Agora, o vírus ou também bactérias, os vírus são constituídos da mesma forma. Eles têm um envoltório, um envelope, digamos assim, que também é constituído por principalmente gordura, que é o que? Apolar. Perfeito? Então a gente lava a nossa mão com sabão exatamente porque a parte apolar do sabão, ela vai se ligar à parte apolar do vírus, que é essa capinha que o vírus tem. E aí, para que a água ela tenha eficiência de tirar toda essa impureza da nossa mão, esse sabão ele forma uma micela. A micela é essa estrutura aqui, pessoal, em que a parte apolar está ligada com a sujeira, que no caso são os vírus, e a parte polar, ela está exatamente ligada com a água. Então, por isso que o sabão consegue arrastar essa sujeira, porque ele tem essa estrutura que possui duas polaridades diferentes. Tem uma estrutura que possui uma camada polar e uma camada apolar, ok? A apolar liga com o vírus, que é constituído por uma parte contendo gordura, e a polar liga com a água. E a água, então, consegue arrastar essa sujeira. Então, com isso, lavem suas mãos, principalmente com água e sabão, para que a gente esteja protegido desses terríveis amiguinhos aí que não são tão bem-vindos assim na nossa terra, né? Então, por isso, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje de ligações químicas. RDE já está disponível e amanhã tem live comigo às 19 horas. Beijo!